Bom sábado a todos, irmãos e irmãs. Hoje é um sábado especial. Nós estamos fazendo uma programação com o intuito de atrair interessados para a mensagem da Igreja Adventista e também trabalhar para trazer de volta aqueles nossos irmãos e irmãs que, pelas circunstâncias da vida, estão ou desanimados, ou afastados, ou magoados. Então hoje a programação vai ser toda dedicada a esse pessoal. É um projeto da divisão sul-americana, e que Deus nos ajude a receber essas pessoas e que elas possam se sentir à vontade, abraçadas, abençoadas aqui no nosso meio neste sábado especial. Hoje nós vamos estudar um dos capítulos mais amados da Bíblia, capítulo 6 de Daniel. Um capítulo muito relevante para nós. E antes de fazê-lo, eu convido vocês a fecharem os seus olhos para nós orarmos pelo Espírito Santo. Querido Pai, vamos agora recapitular o estudo da lição desta semana. Que o Teu Santo Espírito, que tem estado conosco tantas vezes, nos ilumine nesses momentos e nos capacite a entender, especialmente tirando lições para a nossa vida pessoal e para o crescimento da nossa igreja. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Daniel é um livro muito relevante. Eu, particularmente, tenho uma predileção por esse livro. Por quê? Primeiro, porque Jesus, ele se autodenomina usando uma expressão que consta no capítulo 7 de Daniel, que nós vamos estudar na próxima semana. Quando Daniel tem uma visão, a visão da ponta pequena, ou do chifre pequeno, conforme algumas traduções, que se levanta contra a verdade, contra aqueles que seguem a verdade, e esse poder é destruído sem forças humanas. E então Daniel descortina o mundo sobrenatural e tem a possibilidade de ver o Pai entregando o juízo e o reino para o Filho do Homem. Nós vamos estudar melhor isso na próxima semana. Quando Jesus veio aqui e se iniciou seu ministério, as pessoas davam vários títulos para ele, mas ele se chamava Filho do Homem. Portanto, Jesus escolheu um título no livro de Daniel para se identificar. Segundo, ao falar dos acontecimentos finais, escatológicos, as coisas que em breve irão acontecer, despertando a curiosidade dos discípulos, Jesus deu um trailer do Apocalipse. E ao dar esse trailer do Apocalipse, que está lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre a abominação da desolação, a qual disse o profeta Daniel, e diz o seguinte: quem leia, entenda. Isso significa que o livro de Daniel
é um livro que tem que ser lido e entendido pelos cristãos. E eu, particularmente, passei a crer na Bíblia, visto que eu era um inimigo da Bíblia, combatia a Bíblia, ridicularizava, escarnecia os que seguiam a Bíblia, chamava de ignorante aqueles que criam na Bíblia. Eu fui impactado pelo capítulo 2 de Daniel. Quando eu tive contato com o capítulo 2, o sonho do rei Nabucodonosor e a interpretação, e por conhecer a história, eu falei, nossa, ou isso foi escrito depois, para dar muito certo, ou foi escrito antes. E então, Roberta, eu me aprofundei no livro de Daniel, e quando eu entendi, pela graça de Deus, as 2.300 tardes e manhãs, e especialmente a profecia das 70 semanas, eu cheguei à conclusão: a Bíblia é um livro sobrenatural, inspirado, diferente, eu tenho que conhecê-la. Foi daí que começou o início da minha conversão. Então o livro de Daniel foi muito relevante para a minha pessoa. Vocês sabem que Daniel tem 12 capítulos, os 6 primeiros capítulos, obrigado, eles trazem algo de profecia, mas a maior parte é história. E no capítulo 6 de Daniel, nós entramos agora no novo império. Daniel teve a oportunidade de fazer parte do Império Babilônico, assistir o auge do Império Babilônico e ver a queda do Império Babilônico. E também passou a fazer parte do novo império que conquistou a Babilônia, que é o chamado Império Medo-Persa, que posteriormente ficou conhecido como o Império Persa, já que as famílias se uniram e ali houve uma unificação dos medos e dos persas. Vamos lá então para a nossa lição. A lição número 6, número 7, que trata do capítulo número 6 de Daniel, ela traz algo que por Deus é considerado uma coisa terrível. Alguém, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 27 de Provérbios. Capítulo 27 de Provérbios. Acharam? Pode ler? Versículo 4. Leia para nós. Cruel é o furor, a impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Traduzindo. A palavra de Deus diz o seguinte: que a raiva, a ira, o ódio é terrível, mas muito mais pior do que o ódio é a inveja. Pare para pensar um pouco. Qual é a sua reação quando você ouve: fulano odeia você? Ou então, fulana ou fulana tem inveja de você? Pior do que odiar alguém, diz a palavra de Deus, é ter inveja de alguém. Nós temos um problema muito sério, que nós supervalorizamos os pecados de comportamento. Se alguém adultera, ele vai para a comissão da igreja,
E nós somos prontos a dar uma disciplina para essa pessoa. Se alguém é pego roubando, isso fica público, ou mata alguém, nós somos prontos em tomar uma atitude. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já participaram de uma comissão da igreja? Ou de uma comissão de nomeação, onde alguém levantou e disse o seguinte: olha, precisamos disciplinar fulano porque ele é invejoso ou invejosa. Ou então, olha, não vamos dar esse cargo para ciclana ou beltrano, porque eles são invejosos. Já participaram de uma comissão onde isso foi constatado? Por quê? Porque nós supervalorizamos os pecados de comportamento, chamados pecados da carne, e nos esquecemos que os pecados da alma são os piores que existem. O egoísmo, o orgulho, a inveja, a ambição, são pecados da alma que corroem a gente. Daniel, no capítulo 6, foi vítima de invejosos. Vamos entrar na história. O que aconteceu? O Império Medo-Persa conquista, Dario assume o poder. Nessa época, Daniel estava com mais de 80 anos, gente. E esse episódio aconteceu depois do capítulo 7 e 8, que nós vamos estudar lá para frente. Os capítulos 7 e 8 de Daniel foi antes do episódio do capítulo 6. Daniel tem a visão, capítulo 7, dos poderes. Ele estava orando, porque os 70 anos do cativeiro estava terminando, e a reconstrução de Jerusalém estava próxima a acontecer. E Daniel orava, intercedia, para que essa promessa de Deus, essa profecia acontecesse. Nesse interim, Babilônia cai, o Império Medo-Persa assume, e o rei Dario dito, ele faz uma organização administrativa para combater a corrupção. Lembrem-se, corrupção não é uma coisa moderna. Desonestidade e corrupção é coisa antiga. O que Dario fez? Dividiu o império em 120 províncias e nomeou 120 sápatras, que, se você pegar no aramaico, significa guardadores, cuidadores do reino. Um tipo de prefeito, governador da região. Para controlar esses sápatras, o rei Dario nomeou 3 presidentes. Então, os sápatras cobravam impostos das nações e tinham que dar satisfação para os presidentes. Mas logo Dario percebeu o seguinte: a maior parte desse pessoal é o quê? Corrupto, desonesto. Mas tem um que esse é fiel. Daniel. Esse daí é baguá. Não tem uma falha nele. Não é que Daniel não fosse pecador, gente. Daniel era fiel. Ele era um ser humano como nós somos. Mas ele era fiel a Deus e fiel ao rei. Bom,
imagine você sendo um Medo-Persa. Vem a Medo-Persa, conquista a Babilônia, deixa vocês de lado e nomeia um estrangeiro, um judeu, que fazia parte da Babilônia para ser o primeiro-ministro. Você ia ficar contente? Vocês entenderam o contexto? A raça dominante, a etnia dominante agora, eram os medos e os persas. Quem que era o primeiro-ministro? Um judeu, cativo, que tinha sido ministro também do império inimigo, que foi conquistado. Era mais ou menos como o Bolsonaro colocar o Lula na Casa Civil hoje. É mais ou menos isso daí. O descontentamento brotou entre o povo. E o descontentamento, irmã Carmen, ficou pior porque Daniel não aceitava a corrupção. O que esse pessoal resolveu fazer? Vamos procurar algo para acusar Daniel. Como é que Satanás é chamado na Bíblia? Um dos nomes dele? Que mais? Acusador dos nossos irmãos. Isso está na Bíblia. Uma das características que a Bíblia fala a respeito de Satanás é de ser acusador. Toda pessoa que acusa alguém sem fundamento, por ciúmes, inveja, interesse pessoal, saiba que o espírito dessa pessoa não é o Espírito Santo. Acusar os irmãos e as irmãs é uma prática comum dos demônios. Por isso, cuidado. Chegar no sábado, na hora do almoço, quando tiver reunido toda a família, cuidado, para que o prato principal não seja criticar os irmãos e as irmãs. Não aceitem isso. Não aceitem. Cortem isso daí. Isso não vem de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Tem alguém perfeito aqui? Vocês conhecem alguém na nossa comunidade que é perfeito? Se nós não somos perfeitos, o que significa isso? Que nós vamos errar e acertar. Nós estamos aqui nesse processo que a Bíblia chama de santificação, para ir se aperfeiçoando, se santificando, melhorando o nosso jeito de pensar, de sentir, de agir e de ser. Esse é o processo. Mas todos nós somos pecadores. Martinho Lutero, quando estava para morrer, ele balbuciou no leito da morte, olhando para a parede, as seguintes palavras: tem misericórdia de mim, ó Pai, desse miserável e fedido pecador. Nós somos pecadores. Agora, tem pessoas que não aceitam o sucesso dos outros. É difícil mesmo. Você está no seu ambiente de trabalho e de repente você não é promovido e o seu colega é promovido.
Sofrer com os que sofrem é fácil. Alegrar com os que se alegram é difícil. Que bom que você foi promovido no meu lugar. Eu estou mais tempo aqui, mas você merece, que bom. Gente, todos nós temos isso. Não escapa um. O que nos livra da inveja? Olhar para Cristo, para a cruz de Cristo, para entender o pecado. Só entende o que é salvação quem entende o que é pecado. Se você tem uma ideia errada de pecado, você tem uma ideia errada de salvação. Por isso que é muito importante estudar a Bíblia. Os oficiais fizeram um pente fino na vida de Daniel. Precisamos achar algum defeito, alguma falha, algum erro na vida de Daniel, para fazer com que, dessa forma, a gente consiga tirar ele do cargo, afastar ele da influência que ele tem por rei Dario. Isso vai se tornar muito comum agora, viu, gente? Nós estamos num ano eleitoral, vamos ter eleições para prefeitos e vereadores. Daqui 2 anos vai ter para deputados, senadores, governadores e presidentes. E vai começar a ferver jornais, revista, TV, WhatsApp, internet, levantando o podre das pessoas. Qualquer coisinha eles tiram o texto fora do contexto e põe lá uma fake news como é. Então, começou a época de levantar o podre das pessoas. E fizeram isso com Daniel e não acharam nada. Só descobriram uma coisa. Daniel era fiel ao rei e era fiel a seu Deus. E ele tinha um hábito que Davi tinha e que coloca lá no Salmo. Que hábito era esse? 3 vezes ao dia, ele orava. Ele se ajoelhava e orava. Deixa eu fazer aqui uma colocação para vocês. No Antigo Testamento, apenas 2 vezes é registrada a oração de joelhos. A grande maioria das orações ou era em pé, a maioria, ou então quando a pessoa se humilhava, ele se prostrava, ou seja, ele caía, se vestia de saco e ficava com o rosto para o chão. A oração ajoelhada era sempre feita pela intercessão do pecado do povo. E só tem 2 registros na Bíblia. Essa ocasião de Daniel e Esdras. Só os 2 oraram ajoelhados. Porque a oração deles era uma oração intercessória pelos pecados do povo de Deus. Entende? Você não encontra mais nenhuma passagem sobre oração ajoelhada, a não ser nessas 2 ocasiões. Daniel estava orando, intercedendo pelos pecados do povo de Deus. Por quê? Porque os 70 anos de cativeiro estava terminando e a promessa que Ciro seria o libertador. Através de Ciro sairia o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Como de fato depois saiu. Então, os inimigos de Daniel bolaram um plano, uma armadilha. Qual foi esse plano, essa armadilha? Vamos lá, gente. Qual foi? Governador da cidade. Fazer um decreto que durante 30 dias ninguém podia fazer oração a não ser por intermédio de Dario. O que esses governantes fizeram? Eles elaboraram uma lei que aparentemente
evitaria rebeldia do reino. Ou seja, se eu quisesse orar para o meu Deus, e ele fosse o rei Dario, eu tinha que pedir para ele, e o rei Dario intercedia para o meu Deus. Então foi nomeado Dario como um intercessor, um mediador de todas as pessoas do reino no prazo de 30 dias. Daniel entendeu logo de cara que aquilo era o quê? Algo dos homens? O que vocês acham? Ele já viu por detrás a questão do grande conflito. Ele falou, é o diabo que está atrapalhando, que está fazendo tudo isso para atrapalhar a reconstrução de Jerusalém e do templo. Bom, se você estivesse no lugar de Daniel e saísse esse decreto, o que você faria no prazo desses 30 dias? Eu vi algumas possibilidades. Por exemplo, são só 30 dias. Vou ficar sem orar 30 dias. Deus vai entender. Se a igreja se deparasse com isso, o que a maioria dos membros da igreja fariam hoje? Hoje é a época do politicamente correto. Qual que seria o raciocínio da maioria? Justo. Por que criar confusão? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar de lugar e vou orar secretamente. Ninguém vai estar vendo. Ou então, posso orar silenciosamente. Eu vou deixar de me ajoelhar, olhando para Jerusalém, e vou orar silenciosamente. Posso orar sentado. Quem que vai saber que eu estou orando ou não? Por que criar confusão desnecessária? Hoje eu tenho certeza que a maioria das pessoas da igreja raciocinaria conforme a geração atual. Hoje tudo tem que ser politicamente correto. Não pode ser isso, não pode fazer aquilo, vamos acomodar aqui, vamos. Isso não significa que a gente vai sair por aí sendo fanático, fazendo qualquer coisa. Mas Daniel era assim, e ele não ia deixar de ser assim. Ele orava 3 vezes ao dia, todo mundo sabia que ele orava 3 vezes ao dia. Por que agora ele ia deixar de orar 3 vezes ao dia? O que as pessoas iam dizer dele? O sujeito é um covarde. Ele não é tão leal ao seu Deus. Tem um vestibular no sábado, um exame no sábado. Ou surge um emprego bom para trabalhar no sábado. Que problema tem? Sabe o raciocínio que no início do ano uma pessoa do nosso meio recebeu uma proposta muito boa de um emprego para trabalhar no sábado. Ela falou, eu vou trabalhar. Eu falei, não, você pode até trabalhar. O que você acha? O problema não é o que eu acho. Por mim, você pode fazer o que quiser da vida. Você perguntou o que Deus acha a esse respeito? O que você aprendeu na Bíblia? Que o sábado é o dia do Senhor, que não deve trabalhar então. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar e o dinheiro do sábado eu dou de oferta. Eu falei, não, mas Deus não é pobre, não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Mas se eu não ficar assim, eu vou passar fome, eu não vou ficar sem emprego. Eu falei, olha, faça o que você acha que deve ser feito. Mas saiba que você está contrariando a vontade de Deus. E o que vai acontecer? Você vai se afastar da igreja. Você está fazendo parte daqueles que vão estar vivendo de acordo com os ventos desse mundo. E é isso que está acontecendo. Cada vez mais, essa pessoa está se afundando.
provavelmente vai ser removida da igreja. Primeiro vai ser disciplinada, depois vai ser removida. Cada vez mais se afastando de Deus. Daniel falou assim: eu sou assim e vou continuar sendo assim. Logo que Daniel continuou com o seu jeito de ser, os seus inimigos foram denunciá-lo para o rei. E daí, o rei que amava Daniel caiu em si. O que o rei percebeu? Me usaram para atingir o meu melhor amigo. Aquele em que eu mais confio. Aquele que me é fiel. Aquele em que eu posso depositar toda a minha confiança. E conforme diz a palavra de Deus, a lei dos medos e persas era o quê? Irrevogável, não podia ser mudada. Tem até um ditado. Às vezes a gente na comissão da igreja aqui diz: vamos ver isso daqui, não sei o que lá. Mas, olha, não é lei dos medos e persas, pode ser modificado. A lei dos medos e persas não podia ser modificada. Agora vocês imaginem o sofrimento de Dario. Assinou uma lei que ia causar a morte do seu mais fiel ministro, aquele em que ele mais confiava. E ele sabia que tudo aquilo era por inveja. Satanás nessa hora estava dando gargalhadas de alegria, né? Como é que Daniel ia sair dessa? Vocês já repararam que o capítulo 3 se repete no capítulo 6? Capítulo 3 tinha os 3 amigos de Daniel que enfrentaram o decreto do rei para adorar a imagem. Foram jogados aonde? Na fornalha ardente. Onde estava Daniel? Não sabemos, a Bíblia não diz. Agora, Daniel enfrenta a situação ele sozinho. Onde estavam os amigos de Daniel? A Bíblia também não o diz. Mas o rei Dario era um rei que temia o Deus de Israel. Por que os medos e persas temiam, respeitavam o Deus de Israel? Por causa da profecia de Isaías. Muitos anos antes disso acontecer, 2 séculos antes de acontecer, Deus, através de Isaías, tinha profetizado que Ciro seria o libertador do povo de Deus. Então, essa profecia foi estudada por Ciro, estimulou Ciro a invadir a Babilônia, porque ele sabia que essa profecia era verdadeira, porque o Deus de Israel conhecia o futuro e tinha escolhido ele para conquistar a Babilônia e ser o libertador de Israel. Então, os medos e persas tinham conhecimento do Deus de Israel, principalmente os líderes. Outra coisa, Daniel era um grande estadista, gente. Quando ele foi ministro do rei Nabucodonosor, ele ficou super conhecido no mundo político. E a senhora White descreve algumas características dele, que eu separei aqui. As características deles: ele era admirável no seu caráter, era sábio, era um grande estadista, tinha um tato perfeito, era bondoso, cortês e fiel. O interessante é que essa posição que Daniel ocupava
que as pessoas invejavam era a pior posição que alguém podia ter. Você já pensou você no lugar de Daniel? Ter que combater todo aquele pessoal corrupto? Veja o nosso governo atual. O sofrimento do nosso governo atual para combater a corrupção. Vocês já perceberam a oposição que se levanta contra o atual governo? O juiz Sérgio Moro, que tem botado corrupto na cadeia. Vocês já viram quanto que o povo se levanta, os políticos se levantam para desqualificar o juiz Sérgio Moro para que a corrupção continue? Vocês gostariam de estar no lugar do Sérgio Moro? Eu não, misericórdia. Sérgio Moro é um homem corajoso, muito corajoso de enfrentar essa corja de desonestos e corruptos, de botar esses bandidos na cadeia. Daniel não tinha uma posição invejável. Dario fez tudo o que pôde para salvar Daniel, mas não conseguiu. No entanto, quando ele estava sendo levado para a cova dos leões, o que Dario falou para Daniel? Que o Deus dele iria livrá-lo dos leões. Por acaso poderá o seu Deus, né? Dario teve uma esperança. Daniel, o Deus a quem te serve, por acaso, diz algumas traduções, outras traduções dizem, que ele possa te livrar da cova dos leões. E lá foi Daniel jogado na cova dos leões. E vocês conhecem a história, né? O rei passou a noite, pior noite da vida dele. Quando chegou de manhã, ele correu lá para ver o que tinha acontecido com a Daniel. E ele grita, e daí, Daniel? Como é que você está? Qual foi a resposta de Daniel? O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões, né? As crianças, os adultos, todos nós gostamos dessa história. Aí Daniel vindica a sua inocência. Rei, tá vendo? Eu não sou culpado. Se eu fosse culpado, os leões tinham me comido, devorado. Eu quero agora a minha inocência. O rei falou, não, você é inocente. Tirou Daniel de lá e jogou quem lá? E quem mais? Suas famílias, né? E o que diz o texto bíblico? Que ao serem jogados lá, o que os leões fizeram? Estraçalharam eles, né? Algumas pessoas que são contra a Bíblia usam esse texto para dizer, olha, Deus não impediu a morte de mulheres e crianças. Aqui tem a lei que está em Levítico que diz que o filho não pode levar a culpa do pai, nem o pai a culpa do filho. E agora Deus deixou isso acontecer com essas famílias, ser estraçalhadas pelos leões. Primeira coisa, essa era uma lei dos medos e persas. Segunda coisa, a Bíblia, ela relata os fatos. Terceira coisa, não significa que ela concorde com os fatos. Simplesmente isso. Os medos e persas tinham esse costume. O texto bíblico relata que esse costume foi praticado. Mas isso não significa que Deus concorde. Quantas mulheres pode ter um homem? Que diz a Bíblia? Abraão teve uma só? Davi teve uma só? Salomão teve uma só? Os reis tiveram uma só? Deus concorda com isso? Não.
Mas a Bíblia relata que isso aconteceu. E relata as consequências disso. Bom, eu quero dizer para vocês que tem algumas coisas interessantes entre Daniel e Jesus. Daniel foi acusado injustamente, condenado injustamente. Jesus foi condenado injustamente. Não tinham algo para pegar Jesus, foram lá e compraram uma testemunha. O rei Daniel foi invejado pelos seus inimigos. Os principais sacerdotes do Sinédrio queriam condenar a Jesus por inveja a ele. O rei Dario tentou de todas as formas livrar Daniel daquela condenação. Pôncio Pilatos viu que aquilo era uma armadilha, tentou livrar Jesus também da condenação, não conseguiu. Daniel foi jogado numa cova dos leões e foi colocado o selo real sobre a cova dos leões. Jesus foi jogado numa sepultura, numa pedra e colocado o selo romano. Daniel foi vítima de uma lei dos medos e persas. Jesus foi vítima da lei dos judeus e romanos. Daniel saiu ileso da cova dos leões. Jesus saiu vitorioso da sepultura. Percebe? Agora, vamos fazer uma aplicação para nós. O mundo está caminhando numa direção em que os fiéis a Deus sofrerão uma situação semelhante à de Daniel. Haverá um decreto de morte para aqueles que se opuserem à lei dos homens, contrariando a lei de Deus. Nós vamos chegar num ponto que nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou você é fiel à lei dos homens, ou você é fiel à lei de Deus. Nessa ocasião, quem tiver uma atitude semelhante de Daniel, de permanecer fiel a Deus, vai ser emitido contra ele, contra ela, um decreto de morte. Mas a promessa é a seguinte: que da mesma maneira como Deus livrou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus vai livrar os fiéis do decreto que vai acontecer no final dos tempos. Essa é uma história relevante para todos nós. Faz-nos entender quem é Deus, quem é o diabo, o que é o grande conflito, o pior de todos os pecados, que é a inveja, e que a fidelidade tem um custo. Gente, ser fiel não é fácil. Você tem que andar na contramão do mundo. Mas Daniel foi vitorioso. Na próxima semana, a lição começa agora a trazer a parte profética de Daniel. O capítulo 7 de Daniel, que nós vamos estudar a próxima semana, vai ampliar o capítulo 2. Tá? O capítulo 2, vamos dizer assim, é o ABCD. É a base. Você entende o capítulo 2 e agora você vai conhecer mais detalhes desse capítulo 2, envolvendo o quarto reino. Então, na próxima semana, entra a parte mais
vamos dizer assim, que exige mais da gente no estudo de Daniel. Mas olha, se eu e você entendermos Daniel, capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12, como é para ser entendido, a gente vai ter uma experiência espiritual que a gente não teve até então. Que Deus nos abençoe. Que esses 6 capítulos que nós estudamos e nos prepararam para os próximos 6 capítulos, que vai ser a parte profética, nos ajudam a ver a importância do livro de Daniel. Amém.